Assim, vou fazer guerreira, ela vem aqui na frente. Som, testando o som. Ok. Como que eu coloco para aparecer? Esse slide? Não, para diminuir eu. É assim mesmo, né? Não, não é. Não é assim, não. Você tem que compartilhar, que isso aqui não tá no compartilhamento do Zoom, né? Acho que tá no Chrome aqui, né? Boa. É aqui, né? Aqui, né? Você não colocou ainda o OBS, né? Não, É desse lado, desse lado aqui. Pode deixar que eu ponho. Foi o teu que ficava com aquele mau contato ou do... Acho que os dois. Vamos ver aqui. Aí, agora foi. Boa. Por que não tá indo share? Oi. É interessante a gente mandar um lote no grupo individual. No individual. O que que você queira que o grupo... A não ser que monte foi alguma muito coisa inspirador, né? interessante que você quer colocar. Mas no individual. Você manda no do Bud e eu compartilho no grupo de professores. Então, gente, nós vamos começar a meditação 1. Espera aí, só um pouquinho. Meeting controls. É isso. Então, os 2 anos passados, a gente deixou a meditação para um módulo inteiro. Era um módulo 6 e era puxado, né? Eu passava ali toda a história do budismo, os 3 treinos, e a gente falava de mapas, estágios. E até que a gente percebeu... Por que que tá... Peraí, só um pouquinho. Acho que agora foi, né? Foi. Tá gravando? Tá gravando. E daí a gente pensou assim, não, meditação a gente dá desde o primeiro dia de aula. Desde o primeiro dia de aula a gente pratica, seja no fim da aula de yoga, a gente fez lá o Nada Brahma, né? Lembra lá do né? Então meditação está o tempo todo no curso. Então assim como a gente dividiu lá Pranayama 1, Pranayama 2, 3, Asana 1, Asana 2, 3, meditação é a mesma coisa, meditação 1, 2 e 3. E como vocês devem imaginar, a tendência vai ser que meditação 1 vai ser uma introdução. A gente vai falar de aspectos bem básicos e necessários da meditação. Meditação 2 a gente vai se aprofundar. E meditação 3 a gente vai se aprofundar mais ainda, né? Então, como a gente já sabe muito bem, meditação e yoga são quase que sinônimos. Um não consegue existir sem o outro. Não, porque eu poderia ficar o resto da minha vida só meditando, mas eu vou ter que alongar minha coluna, eu vou ter que oxigenar o meu cérebro, eu vou ter que deitar em shavasana para relaxar. Então, um depende do outro. Muitos autores vão colocar yoga e meditação, às vezes, até como a mesma coisa. E o que está acontecendo hoje em dia na modernidade da yoga é que a meditação está ficando de lado. Só que, ao mesmo tempo, a gente está na melhor fase da vida para meditar, porque a gente tem aplicativo, a gente tem vídeo no YouTube, tem meditação guiada, tem workshops de um Rinpoche lá tibetano que você gosta, é só entrar no YouTube e tá lá as gravações. Então, assim, hoje em dia, a faca e o queijo está na nossa mão. Só que, ao mesmo tempo, a meditação ainda é a prática que as pessoas, elas têm, vamos ser sinceros, elas têm preguiça, elas têm medo, têm receio, não é tão glamuroso. Uma coisa é você fazer um Tikatassana, maravilhoso, né? Tikatassana é o camelo, né? Não, da cadeira. Ustrasana, né? Você faz lá um camelo maravilhoso, alguém tira uma foto e você, nossa, meu camelo tá incrível, né? Outra coisa é meditação, você quieto, e você quieto, passa 10 horas você quieto na mesma postura. Então não tem glamour na meditação. Mas ao mesmo tempo, a prática da meditação é a prática que vai fazer você gerar uma revolução no teu modo de operar mentalmente. Porque se tem uma coisa que está acesa
acontecendo sem parar a cada momento da nossa vida é a mente. A mente ela está o tempo todo acontecendo, acesa. Quer ver ó, um exemplo? A gente dorme à noite, entra no mundo dos sonhos, você não tem noção de que você tem um corpo, mas a tua mente está lá nos sonhos, está no astral, está fazendo o que seja lá o que você está fazendo no sonho. Então não tem como a gente fugir da mente, porque a mente é a base da realidade. E a gente vai estudar isso ao decorrer dos módulos. Só que meditação, a gente consegue entender por que meditação é tão difícil. Porque meditação ela é acompanhada por muitos mitos. Tem muitos mitos por trás da meditação. E quando a pessoa escuta esses mitos, ela já fecha aquela oportunidade de ir lá conhecer essa prática. Quer ver? O primeiro mito que todo mundo conhece. Eu que sou professor de meditação hoje em dia, né, eu trabalho só com meditação, o que eu escuto, né, eles devem escutar também nas aulas de yoga. Ah, eu não consigo meditar porque a minha mente não para. Gente, e quem que disse que a mente vai parar? Esse é o primeiro mito. Né? Como assim? Tu acha que você vai meditar e tua mente vai parar? O Gora falou algo, né, cedo, né? Ele falou alguma coisa de que no Citta Vritti Niroda, né? De que a gente vai recolher essa mente, vai trabalhar com essa mente, mas os parâmetros da mente, as habilidades da mente ainda vão continuar acontecendo. Então, esse mito da mente vazia, eu vou meditar e a minha mente vai ficar vazia, e quando ela ficar vazia, eu vou ficar feliz. A mente, ela até pode ficar vazia. Tem estados de absorção, de samadhis, que são bem profundos, aonde não há sinal do pensamento. O pensamento está tão longe que parece que não está ocorrendo o pensamento. Mas para você pegar esses estágios, ou é em contexto de retiro, ou vai virar monja e vai viver o resto da tua vida para trabalhar em cultivar esses estados. Então, que tal a gente trocar meditação? Ao invés da gente querer esvaziar um dos nossos pensamentos, que tal a meditação nos ajudando a lidar melhor com os nossos pensamentos? Diferente, né? Não, eu vou meditar para silenciar os pensamentos. Não, eu vou meditar para me relacionar, engajar com essa movimentação de jeitos diferentes. Porque o jeito que eu fui ensinado a lidar com os pensamentos, ele está equivocado. Ele me coloca na confusão, eu tô ansioso. Então eu vou meditar, vou encontrar novos jeitos de lidar com essa movimentação para tentar gerar o que a gente chama de liberação. Se liberar do teu sofrimento, se liberar da tua ansiedade. Outro mito da meditação é que meditação só existe para alguns, né? Meditação talvez é a galera da Ásia que medita. Os indígenas não, eles não. O indígena é só ayahuasca, ele não medita. Isso também é outro equívoco. Meditação não é de uma cultura. Meditação é uma herança natural do nosso corpo e da nossa mente. Se você encarnou num corpo e mente humano, você tem a chance de meditar. Não importa não importa o teu gênero, tua cultura, teu credo, tua posição política, você pode sentar, pegar uma técnica e mobilizar a energia do teu corpo, da tua mente e lidar com a tua mente. Então, meditação não é para poucos. Meditação é para todo mundo. Inclusive, se você for nas tradições, já ouviram que os budistas toda hora eles ficam falando todo mundo é um Buda, né? Acho que já devem ter lido isso, né? Os budistas todos são Budas. O que eles estão querendo dizer isso? Que você pode ir lá sentar, treinar a sua mente e reconhecer que sim, a sua mente ela tem uma qualidade búdica, expandida, aberta, amorosa, etc. E talvez um dos últimos mitos, na verdade, existem infinitos, é que hoje em dia, em 2025, nós não somos capazes de meditar. Os únicos que conseguem meditar, não, é a galera lá de trás, lá os Vedas, né? Não, lá nos Vedas dava para meditar, agora não dá para meditar, agora é impossível. Mentira. Uma grandiosa mentira. É hoje em dia que, inclusive, tá tendo estudos científicos avançados em cima da meditação. A ciência está comprovando a meditação. Hoje, não na época do Buda, agora. Então, se você carrega esse tipo de mito, já começa a limpar, esquece Geralmente na meditação a gente fica narrando, né, sobre a nossa prática, sobre se eu sou um bom meditador ou não. Eu espero poder ensinar, né? Nós esperamos poder ensinar para vocês que você não deve acreditar nessas narrativas, você só tem que sentar e praticar, né? Porque a tua mente vai dizer, não, eu não sirvo para meditar. Ou, eu sou um péssimo meditador. Tudo isso é mentira. Tudo isso é só pensamento.
Você sentar com um professor tradicional, por exemplo, budista, ele vai escutar você falando sobre a prática e no final ele vai falar, ah, legal, tudo isso é pensamento, vamos voltar para a prática. Sabe? Porque ele não quer ficar engajando nas narrativas, nas histórias. Hoje, cada um contou a sua história particular sobre a prática, né? E a gente, como o Bruno falou, a gente entende. Mas, ao mesmo tempo, o mundo não vai parar, o mundo não vai melhorar, as condições não vão ficar perfeitas para você meditar. Você tem que aprender a meditar com o que estiver acontecendo na sua vida. O luto é um ótimo momento para meditar. E, às vezes, no meio de uma meditação do luto, você vai chorar. E a meditação, ela tinha isso para te trazer, né? Você chorar. Então, beleza. Então, meditação. Então, a gente começa dizendo assim, né? História da meditação. Opa. O que significa a palavra meditação e contemplação? Existem essas duas palavras, né? Meditação e contemplação. Existem os meditadores e os contemplativos. A palavra meditação deriva do termo latino meditatum, que significa ponderar. Ponderar. Vamos ver a tradução da contemplação. O termo latino contemplatio, do qual deriva a contemplação, corresponde à palavra grega teoria. Ambos se referem a uma total devoção a revelar, esclarecer e manifestar a natureza da realidade. O foco deles é a busca da verdade e nada menos. Então, eu logo vou falar ali que a gente tem hoje em dia o que a gente chama de meditação secular, que provavelmente muitos aqui vieram aprender meditação para aprender a dormir melhor, a relaxar, a concentrar um pouco melhor. Mas a base dessas tradições, eles estão interessados em revelar a natureza da mente. É uma jornada espiritual a meditação. Ela não serve só para você dormir melhor. Você falou que você praticou yoga e ficou muito, às vezes com energia muito alta. É isso mesmo. Tem artigos científicos que vão dizer que tem práticas de meditação que vai ativar o teu sistema nervoso simpático. Você vai ficar acordadão. E tem práticas de meditação que vai fazer você ficar bem calmo, relaxado. Porque nem yoga nem meditação está querendo docilizar você. Está querendo fazer você ficar mansinho, bonzinho. Não. A yoga e a meditação está querendo fazer você sintonizar nas coisas como elas são e tentar sair das suas ignorâncias. O que é ignorância aqui? É a gente projetando uma história em cima da realidade que não condiz com a realidade. Todo mundo faz isso. Eu faço isso todo dia. Toda hora eu estou projetando histórias em cima do que está acontecendo e, de repente, se eu olhar melhor, eu vou ver, mas não, o que está acontecendo não é a história que eu contei. Está acontecendo uma outra coisa, né? E isso é chamado reconhecer, os tibetanos chamam de reconhecer a base, ou o famigerado agora, né, que a gente tanto fala, né? A meditação nos ajuda a chegar nesse agora. E o que tem no agora? Tudo. E o que tem daqui a pouco? Só um pensamento. Ah, o que a gente vai fazer daqui a pouco? Isso é só um pensamento. O que tem agora? Tudo. Sons, cheiros, visões, sensação de calor, raciocínios, vocês estão me escutando e raciocinando. Então a meditação ela vai ajudar a gente a lidar com esse todo. Como que eu uso a minha mente, meu corpo, as minhas emoções para surfar nessa realidade da melhor forma possível? E como que eu posso me aprofundar mais ainda para que eu encontre novas realidades possíveis? É o que a gente fala do despertar, da iluminação. Lá no módulo 3, provavelmente, eu vou trazer modelos de despertar, né? O modelo do santo, o modelo cognitivo, o modelo emocional. Ah, aquele que desperta consegue lidar melhor com as emoções. Ela despertou, ela brilha no escuro, virou uma santa. Tem vários modelos. Mas o que nos interessa é que quando a gente vai em busca de meditar, e se a gente está interessado em fazer a coisa séria mesmo, é porque nós não estamos satisfeitos com as coisas como elas vêm sendo. Eu tenho amigos que eu posso falar a teoria que for da meditação, eles não se interessam. Porque talvez eles estão contentes com o que está acontecendo na vida deles. Às vezes eu duvido muito, né? Às vezes é só, sei lá, a pessoa com uma resistência, mas se nós estamos aqui se propondo a estudar sânscrito de manhã, fazer asanas, praticar na semana, e agora começar a estudar meditação, é porque nós não estamos contentes com a forma como nós estamos lidando com a realidade. E isso vem lá da infância, vem da educação, vem da cultura, vem do fato de você ser um homem, você ser uma mulher, de te educaram para ser mulher, aquela coisa toda. Então a meditação ela vai atualizar as nossas visões, vamos colocar assim. Que é bom, né? O que é bom. Que é bom, já tá no primeiro passo, né? Exatamente. Perceber que Exato. Quando você olha para a tua vida e você fala assim, não, eu não estou satisfeito,
porra, você tem uma ótima chance para começar a melhorar suas condições. Agora, se você sempre aceita tudo que está acontecendo com você, acha que a vida é só isso, meu pai acha que a vida. Meu pai é vendedor de colchão, né? Quando ele vende muito, ele está muito feliz. Claro, óbvio, né? Quando ele vende pouco, ele fica infeliz. E a vida para ele é ir lá pescar. Ele não está interessado em reconhecer a base da mente ou acalmar a frequência cerebral dele. Tá tudo bem, mas nós não. Nós que estamos fazendo um curso de formação de yoga, a gente não pode aceitar pouco. A gente tem que, ó, ali com a origem da palavra, o foco deles é a busca da verdade e nada menos. E detalhe, não quer dizer que com o que a gente vai ensinar aqui, a gente vai falar, gente, a verdade é isso aqui. O Buda, quando ensinava. Voltei para o Shiva, né? Aqui, o Buda, quando ensinava o Dharma, ele falava, e as pessoas ficavam, né, olhando para ele. E quando terminava, ele falava assim: ok, agora vai lá sentar e ver se o que eu estou falando é verdade. Vai lá, vai praticar. Porque senão eu só estou sendo um papagaio. Ele não estava interessado em ser um papagaio. A Índia é cheia de papagaios espirituais, né? Quando eu digo papagaio, que só fala. Então, todos esses professores, eles querem que a gente vá lá fazer o nosso trabalho por conta própria. Sentar lá você sozinha, que nem você tentou lá, concentrar com o caminho do elefante, viu que é difícil, pronto, tua jornada da meditação já deu start. Você já é uma meditadora. É verdade. Nós que meditamos mais, não tem práticas que são lixeiras, práticas que a gente senta assim, cadê o progresso desses anos todos? Agora, o que muda é como que você lida, como que você vai dançando com o seu progresso, dançando com as dificuldades. E logo a meditação para de ser um bicho de sete cabeças e começa a virar só uma prática de meditação, né? Então, meditação é muito simples, não quer dizer que é fácil, não é muito fácil, mas se tiver os apontamentos corretos, a insistência, que é o que a gente espera ensinar para vocês, vocês vão ver que logo, logo, eu digo isso para os meus alunos, vocês vão conseguir pelo menos se autorregular. Olha que potência, né? Aprender a meditar para no meio de uma crise muito doida, você senta sozinha e regula, baixa a sua frequência. Nossa, esse é o maior dos presentes que a meditação pode trazer. A partir daí, aí entra no que eu chamo de aspectos mais profundos e às vezes mais bizarros da meditação. Perder sensação de corpo, sair em projeção astral, entrar em samadhi, ter a sensação de dormir, sai da meditação, tem um efeito, dorme, acorda de manhã e o efeito ainda tá. Essas coisas todas acontecem. Assim como acontecem lá na ayahuasca, né? Que são os estados não ordinários de consciência. Então, um algoritmo que eu acho muito interessante sobre o aprendizado de meditação é o seguinte, né? O que eu acabei de falar do Buda. Você escuta o ensinamento com muita atenção. É muito importante escutar ou ler, né? Você escuta, lê. A segunda fase é contemplar. Contemplar seria assim, nossa, o Caio falou um monte de coisa do budismo. Não, mas eu não sei se eu concordo com ele. Isso aqui eu concordo. Peraí, deixa eu dar uma pesquisada. Aí você está contemplando, você está digerindo aquilo que você aprendeu. Porque não é só porque é uma aula de yoga, uma escola de yoga, que vocês vão sair daqui aceitando tudo que a gente está falando. Tem que ter senso crítico. Sempre tem que ter senso crítico. E por fim, ou junto, né, durante, você vai lá, senta e medita. Se você escutou bem, contemplou bem, a meditação vai funcionar muito bem. Se você, quer ver, ó, todo mundo já ouviu falar no retiro de Vipassana, né? Eu diria que 80% das pessoas que vão para os retiros de Vipassana não sabem muito bem o que é Vipassana. Tanto que no Vipassana você pode ir embora. Você senta, porque assim, o retiro de Vipassana não tem nada, é 10 dias, meditando 10 horas por dia, você não pode falar, você tem que acordar muito cedo, a última refeição é às 6 horas da tarde, e é isso. Uma fruta e um chá. Uma fruta e um chá. Então, assim, você não vai poder conversar com alguém, você não vai poder tirar fotos, você não vai poder abrir um salgadinho. E muitas pessoas, elas abandonam o Vipassana em questão de 1, 2 dias. Tem uma história Pode contar. interessante que o cara levantou lá pelo terceiro, quarto dia, tá todo mundo meditando, uma sala assim com uns 50 pessoas meditando. O cara levantou, eu vou embora! Vocês são tudo louco! Vocês são muito loucos! Vocês são gente louca aqui, não sei o quê. Todo mundo sereno e ele não era o louco, Mas né? tem isso também, né, na meditação, que talvez os familiares, as pessoas vão ver você meditando e vão achar estranho. Muito Isso é estranho. estranho, sentado e com o olho fechado. Tinha um tio meu, que ele começou a frequentar a Rosa Cruz, e na Rosa Cruz tinha umas meditações.
ele tinha que meditar de madrugada para a esposa dele não ver ele. E às vezes teve uma noite que ela acordou e viu ele na cozinha, que era o lugar que ele conseguia ficar mais escondido, assim, ela achou que ele estava ficando louco também. Então, porque ele tinha que fugir dela para meditar. Nossa senhora, imagine. Então isso que o Bruno falou é real. Então, no caso do Vipassana, às vezes você quer fazer um retiro de Vipassana? Leia, veja um vídeo, estude, veja relatos de alguém, escute alguém falando do Vipassana, se prepare. E quando você vai chegar lá, você não vai ficar tão surpreendido. Às vezes a surpresa é para positivo, né? No caso do Vipassana é sempre para negativo. Sem dúvida alguma, é sempre para negativo. Esse cara mesmo, a gente vai estudar no módulo 3. Ele entrou na noite escura da alma. Ficou com raiva, repulsa, né? Ah, vocês são loucos. Os budistas mapearam. Chega uma fase da tua prática que você cai no que é chamado de conhecimentos do sofrimento e tem um estágio chamado repulsa, que é onde você diz que o mal do mundo são os outros, não é você. Então, assim, tá lá mapeadinho. Ah, o praticante, se ele fizer várias horas, ele vai começar a se comportar desse jeito. Esse cara não sabia dessa teoria e acabou indo embora, e tá tudo certo, né? Tem momentos para tudo. Então, bora lá. Uma historiazinha breve, né? Só vou pontuar, porque a gente já falou já da história da yoga e é muito parecida, a linha do tempo, né? Então, há 5.000 anos, há 3.500 anos antes de Cristo, a gente tem aquelas evidências lá na Índia daquele praticante com chifres, né? É o Pashupati, né? Pashupati, né? O primeiro registro ali de um arqueológico de uma pessoa sentada em meditação. É, Aí na Índia, né, 1.500 anos antes de Cristo, a gente começa ali a desenvolver os Vedas. Você vai encontrar também na Torá, né, do Islã, desculpa, o Torá dos judeus, né, práticas de meditação judaica. Então, assim, toda religião, toda doutrina espiritualista, esotérica, mística, tem a meditação. É muito raro não ter meditação. Talvez a meditação da Torá não é igual à meditação dos shivaístas, mas tem ali alguma prática para você mobilizar a tua mente, lidar com esse corpo invisível, vasto, chamado mente, que lembre, tá aqui já acontecendo, tá presente, tá aceso, né? Tá aceso. Aí a gente tem também meditações taoístas ali no século 6 e 5, né? Alguém já leu o Tao Te Ching aqui? Tao Te Ching? Caminho do Tao, taoísmo, já ouviram falar nos taoístas, né? Os taoístas, eles influenciaram muito, por exemplo, o Zen budismo. O budismo foi lá para a China, aprendeu com o Tao. Então, também tem lá na China, no Egito, ó, tem o que é chamado dos Pais do Deserto, que são literalmente uma seita cristã que existia na época do Cristo. Dizem, inclusive, sabe aquelas histórias do aonde estava Jesus dos 12 aos 30 anos, porque não tem na Bíblia, né? Ninguém, não está na Bíblia o que ele fez dos 12 aos 30. E daí dizem, não, ele foi lá com os pais do deserto, né, ou padres do deserto, e foi aprender uma série de mistérios e tal, né? Enfim, teorias. Mas também você vai encontrar lá no Egito, né? É, Enfim, aí você tem também ali no Tibete, né? O Tibete com o Guru Padmasambhava, Guru Rinpoche, né? Pegando lá a tradição xamânica do Tibete chamada Bon, e ele levou o budismo para o Tibete. Aí a gente começa a modernizar. Eu não vou passar um por um, porque é bastante coisa. Ó, por exemplo, aqui, ó, nos anos 50, eu falei hoje ali com o Goura, né, de Mianmar, daquele monge que ensinava Vipassana para a galera, para comerciantes, donas de casa, porque os britânicos estavam ali queimando o livro budista, e ele falou, não, eu preciso ensinar meditação para todo mundo. Então a gente tem o método Vipassana hoje em dia por causa lá dos anos 50, essa galera lá de Mianmar que gerou essa revolução no olhar da meditação. Nos anos 60, a gente começa com os primeiros estudos da ciência em cima da meditação. Conversamos também semana passada, né? Semana passada, módulo passado, que eu até falei que teve yogis que falaram: ah, eu consigo baixar meu batimento cardíaco. Botaram os aparelhos, ele não conseguia baixar. Então, ali nos anos 60 começou a ter interesse da ciência pela meditação. Nos anos 70 ali é lançada o que é chamado de Insight Meditation Society. Então é por causa dessa sociedade que a gente tem Vipassana hoje em dia espalhado no mundo inteiro. Existe até hoje essa sociedade. É, Ali também nos anos 80 surge o que é chamado de Mindfulness Stress Based Reduction, que é um cara chamado John Kabat-Zinn, pegou os 3 treinos budistas clássicos e refinou,
alterou de um jeito para se aplicar num contexto terapêutico. Porque, de novo, tudo isso aqui atrás, ó, não necessariamente você ia meditar lá com um indiano, lá antes de Cristo, porque você terminou um namoro. Se o teu mestre fala, não, eu vim meditar porque eu estou muito triste que eu terminei um namoro, ele vai falar, legal, vamos meditar, mas não é por isso que você está meditando. Você está meditando para reconhecer a natureza da tua mente. Só que ali nos anos 80 começou a surgir essa preocupação, principalmente para nós ocidentais. Porque nós ocidentais não somos monges, a gente não tem mestres. Eu não posso ir atravessar a rua e morar com um mestre lá de meditação aqui, né? Então, o John Kabat-Zinn ele foi muito importante nessa questão da popularização do que é chamado hoje em dia de mindfulness, né? Que é nada mais, nada menos do que uma palavra americanizada para atenção plena, né? Que é um conceito do budismo clássico, assim, né? E é por causa desse mindfulness que essa prática foi se popularizando. Hoje em dia é uma indústria multi-mega bilionária, principalmente nos Estados Unidos. E hoje em dia você vai ter meditação para tudo. É aplicativo de meditação, jogos de meditação, aulas online de meditação, a ciência da meditação continua, centros de meditação sendo abertos, os retiros de Vipassana continua, rola retiro de Vipassana até mesmo dentro de cadeias, né? Eu vou passar uns documentários depois pra vocês verem, é lindo, lindo. Presos que não podem mais sair da cadeia, prisão perpétua. Aí os caras falam, antes de praticar Vipassana eu estava preso. Agora que eu pratico Vipassana, eu só estou dentro da cadeia, não estou preso. Então isso é um relato muito bonito, né? Alguém que não vai mais ter chance social. Já era, acabou para ele, vai apodrecer na cadeia. Mas ele tem a mente dele. E com a mente dele ele pode alterar tudo isso aqui. A gente não toma um LSD e altera tudo? Quem disse que você não pode alterar com a tua própria mente? Oi? Não entendi. Nunca tomou? A gente vai trazer. A gente vai trazer. Cadê? Isso aí. Ó, como todo mundo se anima, tá todo mundo. Vipassana, né? Legal, Caio. Ai, LSD. É por isso que a gente fala das paradas que a gente sabe que anima, né? Mas, enfim, então, assim, tudo que a gente acessa pelos psicodélicos é possível também pela meditação. É mais demorado, é mais difícil, mas às vezes é isso, né? Quer ver? Ó, eu vou jogar agora uma coisa que nós budistas adoramos falar. O caso do cara da cadeia, ele resolveu a vida dele ali através do Vipassana, de alguma forma, né? Ele se sentiu mais livre na cadeia. E se a gente pegar uma doença terminal? Com o que você vai contar? Você vai contar com a tua mente? Porque se a tua mente, se você souber usar a sua mente, talvez aqueles teus últimos dias de vida, eles vão ser mais pacíficos, mais calmos, mais serenos. Porque quando a gente for morrer, a gente não vai levar corpo, não vai levar dotes materiais, mas vai levar a mente. A gente vai estudar, né? O que que é mente? Quando o Caio fala mente, é o quê? É o espírito, a essência? Então vamos deixar aberto aí. Mas a mente, poderíamos colocar alguns sinônimos, né? Mente, essência, consciência, presença, né? Que é essa coisa, de novo, invisível, mas que está o tempo todo acontecendo sem intervalo. Ok. Então, quais são os objetivos da prática de meditação? Então, como eu coloquei ali, ó, a gente divide meditação clássica e meditação secular. Primeiro, a gente fala da meditação secular. Meditação secular, provavelmente, quem vai ser instrutor vai trabalhar uma longa jornada com meditação secular. Por quê? Porque a tua clientela que vai chegar lá depois, ela não quer saber que os fenômenos são impermanentes, insatisfatórios e sem um eu por trás. Olha, né? Já assusta já, né? Ai, obrigado, Vanessa, tchau. Ela quer saber como que ela se acalma, como que ela pode dormir melhor, como que ela pode ter mais produtividade no trabalho dela. Por que que eu coloquei a galera de paletó meditando? Porque essa meditação secular invadiu todos os contextos da vida moderna, né? Escritórios têm professores de meditação, academias, tem já academias que estão incluindo a prática da meditação. Só que geralmente a meditação secular ela é superficial. Isso não quer dizer que ela é ruim. Isso não quer dizer que ela é menos. Isso não quer dizer que a clássica é melhor que a secular. Quer dizer que ela é superficial porque você não vai tão fundo. Porque como a gente vai estudar não hoje, mas posteriormente, quando você vai fundo na meditação, assim quando você vai fundo na ayahuasca, o bicho pega. Não é só mil maravilhas, tem confusão, tem
O que o Bruno acabou de falar ali, o cara, né, no meio do Vipassana, dizendo, vocês são loucos. E mexe com a gente. Mexe demais com a gente, né? Então, a meditação secular é você meditando 5 a 10 minutinhos por dia. Eu gosto de organizar assim. 5, 10, 20, dá para ser considerado ali uma microdosagem de prática. Se você está meditando só para dar uma acalmada, você está meditando pela via secular. Você está querendo resolver. Vamos colocar assim, a meditação secular é quase que uma manutenção. Você medita para gerar uma manutenção na tua vida. Eu estou muito ansioso, vou meditar. Nossa, eu dormi muito mal. Eu, quando eu durmo mal, eu deito para meditar, para fazer uma manutenção na minha energia. Porque se eu não fizer isso, eu vou ficar muito azedo. Então a gente pratica a meditação secular para gerar uma manutenção na nossa vida. Qual que é o problema da meditação secular? Se você ficar o resto da tua vida só meditando 10 minutinhos, sem estudar de verdade, sem talvez pegar um retiro algum dia de meditação, você nunca vai reconhecer o que o Gora falou agora cedo. O Gora não falou? Além de falar de Sanskrit, ele falou, ele até trouxe outras coisas além do Sanskrit. Você não vai reconhecer o que o Bruno vai falar daqui a pouco sobre Sankhya. Você não vai reconhecer uma identidade vasta que é você, inclui o seu nome, mas é muito maior do que o seu nome. E daí os meditadores eles dizem assim, você tem uma única chance, né? Como essa persona que você está encarnada, é a sua chance. Você passar o resto da sua vida só usando a mente do jeito que te ensinaram, o resultado é o mesmo para todo mundo. A gente vai para o caixão, a gente dorme, claro, tivemos uma jornada maravilhosa com familiares, etc. Agora, quando você vai para a meditação clássica, você vai em direção a reconhecer primeiro o que a gente chama de dualidade, né? Eu, Caio, estou separado da experiência. Existe o Caio, existe a experiência. Então, o primeiro ponto da meditação clássica é entender que te ensinaram, me ensinaram, e não é culpa de quem nos ensinou, porque ensinaram para eles também, de que você, o que é você, vamos lá, todo mundo sem pensar, até quem está com sono aí, aponta para o teu corpo, aonde você acha que vive o teu self, o teu ego. Vamos lá, sem pensar. Eu já acho que eu já fiz essa pergunta, vou fazer de novo. Cabeça, cabeça. Você é o quê? Cabeça? É. Só. Ela não pensou, até entrou já em estado meditativo. Então, assim, eu diria que essa sensação de que eu existo aqui atrás da cabeça é só um modelo de realidade que foi ensinado. Porque se você, por exemplo, praticar Vipassana nessa sensação da cabeça, essa sensação desaparece. Então, antes você era isso aqui agora desapareceu. Então, o que que é você? É aí que começa a entrar as vias clássicas da meditação, que vai entrar lá, né? Você pode meditar concentrando no objeto, que é o que a gente chama de meditação de concentração. Você pode meditar para invocar sensações e virtudes de compaixão, bondade amorosa, alegria. São práticas maravilhosas, né? Que quando você visualiza as pessoas que você ama e fica repetindo frases, né? Que você possa ser feliz. Então, essa é uma outra técnica também de meditação. E daí tem uma outra técnica de meditação que é quando você usa a tua mente para desconstruir a realidade. Desconstruir a realidade? Sim. Porque agora nós estamos existindo através de uma construção. E essa construção, eu estou aqui e o Lucas está ali. Se eu medito mais profundamente e desconstruo, pode acontecer de eu me sentir ali onde o Lucas está, e aqui onde eu estava eu já não me sinto mais aqui. Então, assim, existem vários olhares para a prática da meditação, existem várias técnicas. Meditar não é só concentração. Esse módulo 1, módulo 2 e o Yoga Sutra, a gente vai ir fundo na concentração. Porque sem concentração, você não vai conseguir fazer nada na prática de meditação. Se você não tiver uma mente o máximo possível focada, musculosa, a gente até fala laser-like, né, com uma qualidade de laser, talvez o Pera vai estar guiando você lá numa meditação, ele vai dizer assim, perceba isso aqui, isso aqui, isso aqui. E como você não está concentrado, você não acompanha o professor. Então, para ir fundo na meditação pela via clássica, você precisa de concentração. Concentração é o alfabeto básico de um meditador. Concentração é o alfabeto básico de um praticante de yoga.
Existem pessoas que fazem asanas maravilhosos e não necessariamente estão concentradas. Porque concentração não é uma coisa só visível, né, no corpo, né? Existem artistas de circo que conseguem colocar o pé aqui atrás e são extremamente ansiosos, não conseguem mobilizar a energia, não conseguem baixar a energia, subir a energia. Então, existem diferentes tipos de técnicas, né? E o que eu estou falando aqui não é só budismo, tá? Eu não estou contando budismo, estou falando de meditação no geral. Então, no nosso curso, a gente vai oscilar. Meditação secular, meditação clássica. A gente vai fazer mini retiros, né? Ano passado a gente botou a galera para fazer uma sessão, foi de 40 ou 50? 40, né? 2 de 40. 2 de 40, 2 sessões de 40 olhando para uma chama da vela, né? Ai, todo mundo ficou oriçado. Ai, meu Deus, não sei se eu vou conseguir. É claro que consegue, é uma herança nossa. No fim, todo mundo até, a gente chama, né? Ó, agora tá na hora de voltar. E as pessoas até, nossa, já passou 40 minutos. Que nem o Nada Brahma que a gente fez lá, né? Que a gente achou que ia ser muito impossível, né? Fazer em 7 minutos. Então a gente vai oscilar entre ter a tua prática secular em dia, que foi o que vocês acabaram de dizer, inclusive, né? Ah, fiz lá a aula, eu faço a minha meditação do meu jeito, né? Cada um tem a sua prática secular do dia a dia. Você tem que continuar fazendo isso. Mas espera-se que esse curso, todas as filosofias que vão vir aqui a partir de então, né? Sankhya, Yoga Sutra, Vipassana, entre outras, a gente espera que você se encante pela via clássica da meditação. E você sente como um yogi, uma yogini que está interessado em ir atrás daquilo que é verdade para você. Porque se você passar o resto da vida só vivendo o jogo do self, do ego, ok, né? É uma escolha, mas é muito pouco. Tem muita coisa muito bela e importante por trás desses mistérios todos, né? Ok, opa. Aí aqui eu coloco o que eu chamo de caixa de ferramentas do meditador. Né? Como se fosse uma caixa de ferramentas que você abre e ali tem algumas ferramentas para você usar. Assim como eu falei que existem vários tipos de você usar a tua mente, seja para invocar compaixão, seja para concentrar, seja para praticar uma desconstrução, existe também o que a gente chama de meditação passiva. Meditação passiva é isso aqui. Passivamente, você pega a técnica e fica em silêncio, meditando passivamente. Só que existe, a gente vai praticar amanhã de manhã, o que é chamado de meditação ativa, que ao invés de você ficar quietinha, a meditação ativa ela tem a ver com o movimento, com o corpo, às vezes com os gritos, com a expressividade. Existe meditação ativa no Zen budismo, chama Kenrin, né? Os monges eles sentam de frente para a parede, em silêncio. Aí o outro monge toca lá o gongo, aí eles levantam para circular o sangue das pernas e eles inspiram e exalam e dá um passinho. Inspira, exala e dá outro passinho. Ou seja, está meditando andando. Dá para meditar andando. Uma meditação ativa. E tem uma contemplativa. Meditação contemplativa, ela tem muito a ver com o aspecto da própria filosofia da prática. Né? Você lê um texto do Buda lá, daí você fica no teu quarto contemplando aqui, né? Digerindo, mastigando. É um tipo de prática também, né? E por último, uma não muito divulgada, a gente vai testar aqui também, porque é muito legal, é o que chama de meditação social. Então tem as redes sociais, existe a meditação social. Meditar em dupla, meditar em grupo, e é um jogo de meditação. É um jogo onde você tem que estar concentrado, porque daqui a pouco é o turno dela, e se você não estiver concentrado, você vai zoar o jogo dela também. Então a gente medita juntos e é maravilhoso. Inclusive, por exemplo, eu medito com a minha namorada a meditação social, eu consigo conhecer a experiência dela de um jeito diferente que não seja só ela falando, né? Que a gente fala, não, eu. Não, a gente senta ali, medita, tem várias técnicas dentro do contexto social, e é muito legal. É um novo jeito de se relacionar durante a prática. Por que que inventaram a meditação social? Porque meditação tende a ser um processo muito solitário, né? É você sozinho com a sua mente, não tem ninguém ali. No asana, talvez, né? Você tá ali, você olha do lado, a pessoa tá fazendo igual, ou pior. A meditação, você abre os olhos, está todo mundo quieto na mesma postura, né? Então a meditação social ela quebra com isso e faz todo mundo sentar em grupo para aprender juntos. Vai ser bem legal, a gente vai trazer também. Aí você vai ter o que é chamado de práticas com esforço e práticas sem esforço. Ou também é chamado de práticas causal e não causal.
Práticas com esforço tem a ver com mapas meditativos graduais, que diz assim, você está no estágio 0, se você treinar muito, você vai para o estágio X, e se você treinar mais ainda, você vai chegar lá no estágio último. Para você trabalhar com esse aspecto gradual, você precisa se esforçar, que foi o que vocês conversaram. Ah, eu me esforcei mais ou menos, me esforcei bastante. Tem que se esforçar, tem que sentar, fazer a lição de casa. Mas chega um momento dessa mesma prática gradual que o professor ele vai começar a trabalhar com o que é chamado de prática sem esforço. Também é chamado de não meditação. Eu não vou entrar muito fundo porque vai quebrar a cabeça. Também é chamado de prática sem técnica. Você senta em meditação sem técnica alguma. Então tem também. Só, isso, lembra que eu falei, é só a caixa de ferramentas que a gente vai estudar cada ferramentinha ao decorrer do ano, né? Mas então tem a prática do esforço, da sensação de que eu vou sair desse ponto e vou lá para aquele ponto. E tem a prática sem esforço, que o professor vai dizer assim: você não tem nenhum lugar para chegar, você não precisa se esforçar, você só precisa repousar. Reconheça que você já chegou, reconheça que você já está desperto, reconheça que não tem um lugar mais mágico do que esse lugar aqui agora. Então são abordagens que o professor traz. No primeiro, o professor pega na mão e fala: vamos lá, vamos se esforçar, vamos gradualmente se desenvolver. E chega um ponto que o professor vai dizer assim, ó, larga tudo isso que você aprendeu e agora aprenda a repousar nesse exato instante agora. É muito mágico. Esse tipo de práticas é incrível. Os tibetanos usam muito. Ok. Meditação com suporte e sem suporte, né? O que é suporte? Suporte é um objeto, né? Então, hoje a gente mantriou com o Gora, então a gente usou o suporte do mantra. Mas existem práticas sem suporte. Tem como você concentrar sem usar nenhum objeto. Também não vou muito mais longe do que isso. Né? Que também é chamado de atenção contraída no objeto ou atenção expandida em tudo. Né? Também é dividido certas técnicas, que eu estava falando ali para o João, práticas que vão ativar o seu sistema nervoso parasimpático, então você vai meditar e vai acalmar, e vão ter práticas de meditação que vão ativar o seu sistema nervoso simpático. Você vai meditar e vai se sentir com mais fogo, com mais vontade e às vezes até ansioso mesmo. Tem práticas de meditação que você volta ansioso, porque mexeu demais a energia. Então tem também essas duas abordagens. Aí eu coloquei ali também práticas noturnas. Alguém consegue imaginar o que é práticas noturnas? Como meditar numa prática noturna? À noite, durante o sono. Sabia que você ia responder. Exatamente. Então, assim, os tibetanos, eles desenvolveram técnicas e técnicas e técnicas para você, primeiro, ficar lúcido no sonho. Você não consegue meditar sem estar lúcido, né? Você tem que treinar a lucidez no sonho, né? Você está lá sonhando aí, opa, eu estou sonhando. O que eu vou fazer? O que as pessoas geralmente fazem? Ah, eu vou beijar na boca de quem eu quero beijar, sei lá. A gente vai atrás de alguma coisa assim, né? Meio ardilosa, sei lá. Só que os professores, eles vão dizer assim, não. Se você acordou dentro do sonho, senta para meditar dentro do sonho. Porque a gente passa grande parte da nossa vida dormindo. Então, os tibetanos falaram, então, se eu estou dormindo e eu consigo acordar, eu vou meditar lá também, eu vou aproveitar esse tempo e trabalhar com a minha mente lá dentro, né? Um dos últimos artigos científicos que foram incríveis, assim, vocês conhecem lá o sono sem sonhos, né? O deep sleep, né? Que é o sono onde você está apagado, não tem corpo, não tem consciência, não tem marido, não tem nada. Você só está lá, parece um morto mesmo. E é um blackout na consciência, né? É um apagão. E se eu contar para vocês que tem tibetanos que conseguem ficar lúcido durante o deep sleep? Não é lúcido no sonho, é lúcido durante o sono profundo. Isso é incrível. Eu não sei como eles fazem isso, mas eles fazem. Então, assim, a gente está entendendo de novo que meditação não é só para relaxar, né? Meditação não é só para ficar muito, dormir melhor, etc. Você pode meditar até mesmo durante o seu sono. Práticas de morte. No budismo, né, tem uma prática chamada Maranasati. Então você tem Anapanasati, né, que é a sati é a atenção plena, é o mindfulness. Anapana é as narinas. Mas você tem também Maranasati. Marana é a morte, sati é a atenção plena. Então vamos treinar meditações para ter atenção plena acerca dos processos da morte e do morrer. Como assim, cara? É, todos nós iremos morrer. No contexto budista, acho que a gente vai ter um módulo, um pedaço do módulo que a gente vai falar de morte, né? Mas no contexto budista, o Buda dizia assim:
ou você pensa todo dia que um dia você vai morrer, ou você vai chegar na morte e você vai se desesperar completamente, né? Então a ideia era o quê? Tem uma meditação que chama 32 partes do corpo. O Buda ficava lá guiando os monges, dizendo assim: agora sinta o seu pé esquerdo, agora o seu joelho. Daí ele ia para dentro. Agora sinta a sua bile, sinta as suas vísceras. Porque ele queria fazer os monges e monjas, dentro daquele contexto, não se aplica a nós, tá, modernos, fazer aqueles monges e monjas não ficarem tão apegados com isso aqui. Então ele fazia essa prática para lembrar que isso aqui vai envelhecer, isso aqui vai adoecer, isso aqui vai morrer. Então, assim, o Osho tem uma frase que a gente gosta muito e fala todo ano, que ele diz assim, que meditação vai ensinar você a morrer antes de morrer. Para que quando você for morrer, você vai entender que não tem nada que está morrendo. Meditação ensina você a morrer antes de morrer, para que quando você for morrer, você não é enganado, porque você sabe que não tem nada que está morrendo. Porque o que você é em natureza nem nasceu e nem vai morrer. É o que o nosso amigo Goura estava falando da imortalidade no último mantra. A imortalidade dessas tradições não é necessariamente um corpo orgânico imortal. É uma realização subjetiva que gera esses tipos de realizações. Então, até a morte a gente contempla na prática de meditação, porque a morte é um dos fatores cruciais da nossa espiritualidade. Provavelmente a morte vai ser a grandiosa jornada da espiritualidade. Assim como o nascimento foi uma grandiosa jornada, nascer. Na hora de morrer, também a gente tem que estar lá o máximo possível preparados para não se assustar, não resistir, não ficar com muito medo e, quem sabe, se entregar. O Bruno tem uma história muito boa. Não vai contar agora porque é longa, mas daquele cara que morreu lá consciente. Eu nunca esqueço essa história. Tio avô lá. É. Bom, a gente conta depois, né? Mas Tem o modo da morte, o né? modo da morte. Hã? Ah, é rapidinho, né? Aqui é um tio avô, que ele era especial, assim, né? Meu avô cuidou dele a vida inteira, assim. Ele era bem consciente, trabalhava, tudo, mas ele era mais infantil, assim. E daí ele morreu com 80 e poucos anos. Ele estava no hospital, internado. Daí meu primo, que sempre foi um primo que sempre cuidou bastante da família, dos avós, assim, chegou, e o nome dele era Jango. Chegou para ele assim, já ele já estava no leito de morte, assim, né? Chegou para ele e falou assim: oi, tio Jango. Ele falou: oi, não, tchau. Pegou na mão dele assim, ele colocou os dois dedos para cima, Que gênio, virou o cara. olho para cima, assim. Gênio? Gênio! Que gênio! Pontou pra cima ainda, cara. Foi na malandragem ainda, cara. Lá vou eu. Não, então, Virou um olhinho, assim. virou. Nossa, sério, isso me arrepia, cara. Porque arrepia, gente. Imagine chegar nesse momento tão crucial e ao invés de você se desesperar, você se entrega. Que coisa linda. A morte não precisa ser sempre uma coisa feia ou errada. Às vezes a morte pode até ser uma liberação de muito sofrimento aqui na Terra, né? Então, assim, yoga e meditação, esse é um caso específico, né? Que o Bruno falou, um cara especial e tal. Mas a yoga e a meditação, ela quer gerar esses resultados na gente. Vai por mim, são esses resultados. A yoga e a meditação tem que afetar os medos, tem que atualizar os seus medos, as suas dificuldades em lidar com esse campo que está acontecendo e ele vai continuar acontecendo, né? Não se fala tanto na entrega da espiritualidade? Tem os caras que querem viver nesse corpo para sempre, né? Esse- Tem aquele cara lá que faz um monte de coisa para ser jovem, sim, milionário lá. sim. É, Pois é. aqui, assim. Tem a corrida, né, da imortalidade no Vale do Silício, né? Tem. Quem quer? Alguém gostaria de viver para sempre? Não, não, sim. Lucas, sim, né? Então, beleza. E eu coloquei ali também práticas com plantas de poder, né? Tem um capítulo no Yoga Sutra, você vai comentar só, né? Não vai chegar. Não, esse é o quarto capítulo, então não vai ser nesse modo. Não vai ser nesse modo, tá? Tá. Então, assim, dá para meditar com plantas de poder? Dá. Dá. É indicado? Talvez. Talvez. Eu não vou dizer que é, né? Por exemplo, se você for num retiro de Vipassana, lá você não vai poder acender um baseado num cantinho lá. Alguém deve ter feito isso e foi expulso, certeza. Mas você não vai poder fazer. Então você vai aprender do jeito clássico, sem nada dentro. Você com a tua mente e vai embora com o técnico. Se você voltar para casa muito animado com o Vipassana,
eu não diria que seria interessante você começar a meditar Vipassana chapado depois de fumar cannabis. Você vai misturar as coisas. Você não vai saber o que que é você, o que que é a cannabis, o que que é a técnica, fica muito confuso. Para algumas pessoas, às vezes funciona só assim. Tem efeito? Tem. O Gora mesmo falou do Shiva, né? Os shivaístas, né? Canabistas. Tem lá os sadhus. E até matas. Bangladesh. Bangladesh. Mas, no geral, gente, é interessante você lidar, principalmente com as técnicas que a gente vai passar aqui, sempre sóbrio, lúcido, para você saber o que que você fez, o que que você não fez, o início da tua prática, o meio da tua prática, o fim da tua prática. Eu já meditei já com cannabis. E eu lembro de estar lá no meio e coisas aconteciam inimagináveis. Quando eu voltava, você acha que eu lembrava de alguma coisa? Não lembrava. Ficava tipo, não sei o que aconteceu. Acho que eu preciso fumar de novo, sabe? Tipo, né? Acho que é ela que me fez fazer isso. Então, vamos colocar como karma, né? Que é o teu fluxo mental, ele pode ficar meio confuso nesses processos, né? Assim, isso não quer dizer que vocês não vão lá com a celinha tomar ayahuasca e vão. Daí lá na ayahuasca você pode sentar, meditar, que daí é outro contexto, Inclusive, né? assim, minha experiência pessoal, a meditação ajuda muito a aprender a navegar Isso, durante a utilização das plantas de poder, né? perfeito. Então você Você medita. consegue vivenciar tudo aquilo que está acontecendo sem se desesperar, sem se apavorar. Só assistir. Eu tenho muito aluno que é de ayahuasca e tal, e que vem meditar porque quer melhorar a mente durante os trabalhos de ayahuasca, né? Então é um contexto, né? Mas é sempre melhor sóbrio, principalmente em meditação, porque já é abstrato, já é invisível, já é difícil de entender. Se você acrescenta mais uma força, você às vezes não sabe dizer o que está acontecendo direito. Tem resultado? Tem. Mas o que a gente quer ensinar para vocês é resultado que você sabe como que veio aquele resultado. O que que você fez para chegar nesse resultado. Que é lá o caminho do elefante, lá, né? Tá lá todos os estágios, tudo certinho. Então, as plantas de poder podem atrapalhar, mas elas fazem parte da história da meditação, sem dúvida alguma, da história da yoga, e muitas pessoas praticam também. Aí eu coloquei ali, né? Posturas, né? Qual postura eu devo meditar? Você pode meditar aqui, meia lótus, lótus completa. Você pode sentar numa cadeira, né? Muito aluno meu senta na cadeira, né? Fica com os pés alinhados, mãos sobre as coxas, desencosta do assento. Meditar encostado já era, vai perder tua energia. Se você fizer isso aqui, ó, para meditar, o que você vai fazer? Opa, coisa boa, né? Então, a coluna ereta, sempre, sempre. Doeu, dá uma encostadinha, e volta de novo. A tua energia precisa fluir da base para o cérebro, cérebro para a base. Você pode meditar andando, você pode meditar em pé, pode meditar deitado. Alguém gosta de meditar deitado aqui? Eu amo meditar. Alguém medita deitado? É. Então, aí assim, cada postura vai trazer uma vantagem e vai trazer uma desvantagem. Essa vantagem aqui dessa postura é um shape perfeito para a energia se movimentar. É um formato perfeito do corpo. A parte difícil é que as pernas vão doer mais rápido. Dói bastante, né? Dói lombar, joelho e tal. Práticas deitado. Práticas deitado é muito bom para quem não tem abertura ainda muito bem desenvolvida a pelvis, dói demais, né? Eu já dei aula para pessoas assim, ó, com a pelve aqui, sabe, de tão travada. Aí eu vi assim, cara, esse cara ele só tá sofrendo comigo. Eu falei, quer saber? Vamos deitar. Né? Muito melhor, porque ele queria aprender a trabalhar com a mente dele. Naquele contexto, ele não estava querendo resolver a perna dele, né? Então, meditar deitado é muito bom. Eu falo para os meus alunos assim, ó, você pode optar por meditar deitado quando você está em crises emocionais, o luto. Né? Às vezes o luto, maravilhoso, deita, se enrola, medita. Porque deitar, se enrolar é um acolhimento, né? A gente se acolhe, se sente bem. E às vezes é bom meditar do que só o yogi, né? Level 100 lá, pá, postura. Qual que é o problema de meditar deitado? O torpor vem muito rápido, né? A energia desbalanceia e você acaba. Alguns roncam, alguns ficam meio que no meio termo, né? Então você perde sati, você perde atenção plena, lucidez. Enfim, mas a gente também vai. Eu vou passar técnicas para a gente, inclusive, quando você está dormindo deitado, o que que você pode fazer para recuperar a tua energia? Tem técnica para isso também.
Respiração, né? Ah, respiração, vai ter prática de meditação, ou melhor, eu diria que 98% das práticas de meditação vão usar respiração. A respiração, ela dá ritmo para a tua prática. Ela dá um movimento para a tua prática. Se eu pedir para vocês assim, ó, galera, todo mundo concentra só nos sons. Eu não falei para respirar, né? Eu falei só para concentrar no som. Aí você concentra no som, mas parece que alguma coisa fica travada. Agora, se eu falo, galera, começa a inalar e exalar e escuta os sons. A respiração, ela dá um movimento, né? Dá uma fluidez. E a respiração, ela ajuda você a se desidentificar com a atividade dos pensamentos, né? A gente vai aprender melhor técnicas, né? Mas vão ter práticas que você vai respirar bem mais suave, vão ter técnicas que você vai respirar mais profundo. A gente vai ver lá nos pranayamas que vão ter técnicas de meditação que você vai reter o ar, vai soltar. Tem também, né? Misturança de pranayama com meditação junto. Eu e o Pera, a gente já fez umas medições de fazer uma meditação, um pranayama de 10, 10, 10, 10, né? Inspira em 10, segura em 10, solta em 10 e fica no vazio em 10. A gente fez essa e a gente vai meditar, você já está sutilizado já, sabe? Então, você fica ali 10 minutinhos fazendo pranayama, já vai para meditação, já tá engatado, sabe? Não tem que lidar com aquele início difícil, né, que a gente tem que passar. Então, respiração é muito importante. Ferramentas. As ferramentas aqui é o quê? A sua almofada de meditação. Eu indico, ó, quem tiver uma graninha sobrando, comprar uns zafus. Todo mundo sabe o que é zafu? Zafu é uma almofada zen budista, bem fofa, redonda. Ela tem até uma etiqueta branca. Você não tem aqui Zafu, não, né? Isso aqui que não é bem usa fumas, é. Mas é tipo isso, ó. É. O Esse Zafu ele é aqui tem uma redondo. intençãozinha, assim. Isso. Às vezes você encontra por... Era maior, dando tempo eu medito muito. É. Você encontra ali por 100, 150, 200 pila, e é geralmente artesanal, bem bonito, e é a tua almofada para sempre. Né? Você tira lá o estofado para lavar, lava, e tá ali a tua almofadinha bem fofa, assim, sabe? Bem, que é que você senta bem na ponta dela e os joelhos devem cair para baixo. Então, outra ferramenta de meditação, incenso. Tem aqueles banquinhos de madeira também, né? Isso, eu tenho vários desses banquinhos. Inclusive, se vocês, ao decorrer do curso, falarem assim, galera, não estou conseguindo ficar nessa postura com vocês, avisem a gente que eu tenho esses banquinhos de madeira. É um banquinho que você fica de joelho, você coloca o banquinho aqui e senta no banquinho, né? Aí é bem confortável, assim, sabe? Aí você medita aqui, ó, né? Nessa postura de Vajrasana, né? Então é uma outra forma de meditar. E quando a galera vai passa na dica, se alguém for, é você levar o banquinho, usa full, umas 10 almofadas, pôster, né? Um monte de coisa vai trocando durante o Pode dia. levar? Pode. É. 500 ferramentas. Sim. Aí, assim, coisas, né? Música. Eu devo meditar com música? Sim, não tem problema. Mas você deve meditar sem música também. Porque se você sempre depender de uma musiquinha, significa que você ainda tá. Vamos colocar assim. A gente quer ficar tão bom na prática que não importa onde a gente esteja, o que está acontecendo, a gente senta ali e pratica a meditação. É isso, esse é o nosso alvo. Agora, se você ficar muito limitado, eu só medito se tiver musiquinha. Não, não, não é essa a visão que a gente está querendo instalar aqui. Qual que é o problema da musiquinha? A musiquinha, às vezes, ela pode, talvez, te distrair, né? Coloca lá, você está concentrando nas narinas e o professor coloca um mantra de Shiva. Você não está mantriando, né? Mas ele coloca um mantra de Shiva lá do Krishnadas lá. Não sei o quê. Aí você está tentando concentrar nas narinas, mas tem uma voz ali mantriando, então às vezes não é interessante. Então eu, particularmente, eu indico assim, ó, quer meditar com música? Coloca música ambiente, né? Tipo, sabe aquelas músicas espaçosas, às vezes só um barulho de brisa ou um barulho de uma cachoeira, aquela coisa bem nova era, né? Musiquinha New Age, assim. Maravilha, né? Agora, claro, vai mantrear, daí tudo bem, bota o mantra, canta junto, né? Mas vai concentrar nas narinas, é importante você não ter muitos estímulos. Tua cabeça já tá cheia de estímulo. Vai acrescentar mais um canto. Botar o Bob Dylan para meditar, né? Enquanto escuta ele, não dá muito certo, não. Incenso é legal. Eu não sei falar muito de incenso, sabe? Tem alguma coisa para ser apontada? Eu não uso incenso. É muito fácil. Incenso, ele cria um
um Uma ambiente, né? atmosfera Uma atmosfera. diferente, né? Sim. Um tipo de incenso, às vezes um incenso que é uma erva que estimula ao invés de relaxar. É. Ou, sei lá, você tá lá no teu estúdio de yoga, você bota um incenso que queimou muito forte, e você vai pedir a pessoa para fazer um pranayama, ela fica inalando o incenso, aquilo ali fica desconfortável. Então tem que Mas tem ter os incensos com carvão, uns incensos mais baratinho, né? Então comprar uns incensos melhores. Enfim, aí ferramentas também entra, né? Aplicativos, meditação guiada no YouTube. Como eu falei, hoje em dia tem muita coisa para te empoderar O da negócio sua do prática, lugar, assim, só tá? eu acho interessante ter em casa, assim, né, um espaço próprio, né? Isso, Tá aí falando incenso, mas pode ter um altarzinho, né? Um lugarzinho que você vai criando ali, porque você vai imantando também. Cada vez que você sentar ali, isso. meditar, né, vai criando sempre uma força naquele lugar ali. Alguém tem um altarzinho em casa, assim? Levanta a mão quem tem um cantinho, assim, que vai sempre lá em direção. Altar que eu digo é um cantinho, tá lá, né? É o teu lugar sagrado, né? É legal, importante, né? Mas, de novo, ai meu Deus, meu marido tá usando a sala do meu altar, hoje eu não vou meditar, porque eu só posso meditar no altar. Ah, não me venha com essa, por favor. Medita no banheiro. Eu já meditei em banheiro, já. Já meditei, não tenho medo de dizer, meditei, né? Vamos lá. E daí a gente finaliza a parte da caixa de ferramentas falando de dosagens. E a gente organiza como microdosagens, microdosagens e macrodosagens. Microdosagens é o que a gente já faz. Alguns falaram aqui que fizeram práticas já que conhecem. A Dani falou, não, eu já fiz a minha prática que eu sempre faço. Então, microdosagem é considerado ali 5, 10 a 20, 25 minutos. Isso é considerado microdosagem. Microdosagens, estava até conversando com o Pera essa semana. Se você fazer 5 é demais, 2, 3 sessões de 25 minutos, de 20, 25 minutos no dia, pô, isso vai gerar um resultado muito massa em você. Quase que conta já como uma macrodosagem. Porque cada uma dessas dosagens tem problemas também. Até a macrodosagem tem problema. Você meditar demais também pode gerar um desbalanceamento no processo. Mas a gente sempre começa com 10. Quando eu vou dar aula pela primeira vez, eu falo, ó, vai começar com 10, né? Para ver se a pessoa consegue engatar. Conseguiu engatar com 10, eu indico, aumenta, vai aumentando um pouquinho. Pratica amanhã 12, 13 minutos. É pouco, gente, mas a gente está lidando com o inconsciente, a gente está tentando gerar um hábito. E esse pouquinho que você vai aumentando, logo você chega na macrodosagem. Macrodosagem é 35 para cima, né? 35, 40 minutos. Quem está interessado em ir mais fundo na meditação, começa na microdosagem e vai ter que ir um período para as macrodosagens, sem dúvida alguma, né? É, fazer sessão de 1 hora, ou faz uma de 40, medita andando 10, volta para outra de 40. Aí você vai chacoalhando, vai mexendo. E o que que são as microdosagens? É muito importante essa parte. Muito, muito importante. As microdosagens são pequenos vislumbres de lembrança, né? A gente falou da lembrança hoje, né? Você está lá lavando a louça, e você percebe que você está lavando a louça, mas já está querendo pegar o Uber que vai chegar daqui 1 hora. Aí você lembra, peraí, isso aqui não é um estado decente de se estar. Aí você para, recupera a tua presença e volta a lavar a louça. Pronto, fez uma microdosagem. Durou 3 segundos, 5 segundos. Se o Lucas faz isso cada vez mais no dia, chega no fim do mês, ele está com 3, 4 horas a mais de prática. E aí tem uma coisa interessante. A microdosagem vai fazer a gente entender o que os grandes mestres dizem, que é o seguinte: a meditação ela vai gerar uma visão em você. Você vai ver diferente o que é a vida, o que é você. Quando termina a meditação, você tem que sair da tua almofada, ir para a vida, trabalhar, e tem que tentar sustentar essa visão. Tem que lembrar daquilo que aconteceu na meditação. Porque senão, meditação vai ser só uma droga, que você vai lá, usa, acaba o efeito, você vai para a vida comum e esquece, né? Então, se você sempre lembrar do que é ensinado aqui, a respiração lá completa que o Felipe ensinou. Né? De novo, tá no Uber? Faz. Opa, conta como uma dosagem ali, conta como uma prática, né? Então, é aí que eu digo a criatividade do praticante moderno. Você tem que encontrar essas janelas e fazer alguma coisa diferente com a tua mente.
Opa, eu tô aqui, meu amigo não para de falar, meu Deus, que chato. Se eu falar pra ele parar de falar, ele não vai parar de falar. Então, quer saber? Vou concentrar nas minhas narinas, vou fingir que vou escutar ele. Assim. E você tá ali. Eu já fiz isso várias vezes já. Sério, com a minha mãe. Minha mãe às vezes vem, não sei o quê, me encher o saco. Isabela fica com mais raiva ainda de você, né? Porque ela não sabe, né? Eu não conto pra ela, né? Ah, tá gravado. Até a minha namorada, assim, aí o bicho pega. Mas uma vez eu tava ali, né, debatendo comigo, discutindo, e daí de repente eu comecei a ficar com o olhar dela e falou: você tá meditando, né? Você tá abrindo tua presença, né? Daí eu falei: pior que tô, né? Tipo, eu tava começando a ficar bem, porque eu tava muito ali com ela, e daí eu falei: cara, preciso de ar, sabe? Daí eu comecei a abrir. Só que daí ela conhece já o meu rosto quando eu faço isso. Mas são dicas para são dicas só para a gente aproveitar esse grande retiro que é chamado vida. Finaliza essa parte dizendo assim, ó, a vida é um retiro. Não caia na lorota de que você está na vida e daí você vai lá para uma fazenda entrar em retiro. Claro, é um retiro também, você vai participar de um retiro organizado lá. Mas que tal olhar para a tua vida a cada momento como um retiro espiritual? A cada momento como uma forma para você usar a tua mente e melhorar a tua condição. Ok, então microdosagens e macrodosagens, né? Naturalmente a gente vai encontrando essa ampliação da prática. E por fim, a gente vai falar muito de mapas, né? A gente vai falar do Sankhya, logo após, vamos falar do caminho do elefante, vamos falar de mapa de Samadhi, Yoga Sutra, Vipassana, e a gente destaca ali, os mapas não são território. Os mapas não são território. Se você pegar o mapa do Parque Barigui, você acha que é o Parque Barigui? Tá lá desenhadinho o mapa, né? É o Parque Barigui ali? Não, né? Você tem que ir lá no Parque Barigui para andar no Parque Barigui. Então, o mapa não é o território, mas o mapa ajuda você a conhecer o território. Por que que eu digo isso? Porque a gente tem que tomar cuidado para não ficar com muita expectativa em cima do que a gente vai falar. Ficar muito neurótico. Ai, meu Deus, mas eu não peguei o primeiro Giana. Eu ainda nem sei o que é essa margem. Calma. Não entra nessa neura. Isso aí faz parte da mente ignorante. O que você está estudando aqui é para, inclusive, atualizar essa mente ignorante, né? Então, a gente vai estudar os mapas, mas a gente não precisa se apegar a eles. A gente só tem que conhecê-los. Porque também, a minha visão pessoal, que sou um fã de mapas, sem mapa, a prática de meditação fica um looping eterno e, de novo, fica só no contexto secular. Ah, eu me acalmei. Daí amanhã se acalmou. Ah, hoje eu não me acalmei. Ué, mas por quê? Ah, não sei. Né? Então, isso é uma pessoa que não está estudando mapa, não está estudando fenomenologia, não está entendendo o que que fez para chegar nesse lugar. Então, é isso que a gente vai querer, a gente vai estudar juntos, né? A gente vai pegar os mapas, as técnicas e vai dizer assim: no começo a gente se sente assim. Se você avançar, provavelmente vai acontecer isso aqui, ó. Ah, quando acontece isso aqui, provavelmente você vai ter que agora vir para esse canto aqui, ó, que tem esse diálogo desde sempre nas tradições. Budismo, hinduísmo. Me atrevo até a dizer que os indígenas, com os mapas astrais deles, quando ele vai treinar lá um xamanzinho, um menininho, ele fala, ó, vem pra cá, porque você vai sentir a força desse jeito, né? Ele não tá lá só aleatório. Aí vamos tomar aí e vamos ver se vai dar certo. A meditação hoje em dia, como ela fica só no contexto secular, ela é muito uma coisa aleatória, que um dia funciona e outro dia não funciona. É normal um dia funcionar, outro dia não funcionar, mas você precisa entender por que que funciona. Você que estuda comigo há um tempo, não faz sentido o que eu estou falando? A gente não vai entendendo como o que eu tenho que como que o meu corpo tem que se comportar para que a minha energia sabe, você vai entendendo essas minúcias e é aí que você vai se tornando maestro de si mesmo. Isso. Ela tá num dia mais agitado, aí nada tá dando certo. Aí deu uma vontade de desistir, daí eu paro e penso assim, gente, tá, beleza, não tá dando certo, mas o que que eu tinha que fazer mesmo? Isso. Ah, eu tinha que fazer isso, e eu não tô fazendo, então não vai dar certo mesmo. É, Bem sim. exato. E por último, e até nisso que a Jana falou, tem uma máxima dentro dos professores principalmente professor de retiro de meditação, que eles dizem assim: e se as pessoas que frequentassem retiros de meditação, melhor, o grande problema das pessoas que frequentam retiros de meditação é que elas querem tudo menos seguir a técnica que está sendo proposta. Então, assim, concluiu lá o retiro,
Abriu a roda e era um retiro de concentração nas narinas. A técnica era essa, né? Concentrar nas narinas. Então, se você vai lá sentar com o monge, o que que ele quer saber de você, João? Se você conseguiu concentrar nas narinas. É só isso que ele quer saber, porque essa é a técnica que ele está tentando te ensinar. O que que nós ocidentais levamos? Ah, eu comecei a fazer a técnica, daí eu tive um vislumbre profissional, que daí não sei o quê. Então, assim, a gente começa a achar que meditação é um processo psicológico. A gente acha que o monge é o nosso psicólogo. E não, o monge está tentando te ensinar a concentrar nas narinas. É muito específico. Então, assim, isso quer dizer que meditação não vai ajudar a ter insights sobre o meu trabalho profissional? Não, claro que vai. Ajuda em tudo. Mas se a gente ficar com a técnica, que nem a Jana falou, tá lá um dia muito ruim, eu não aguento mais, mas espera aí, é só voltar para as narinas. Se eu lembrar da técnica, eu volto para a narina e consigo resolver melhor a minha situação. Porque o ego ele vai criar um monte de histórias, um monte de porquês, desculpas, né? Enfim, lá para frente a gente vai estudar com os gráficos, né? Eu até mostrei ali como funcionam as aulas, né? Eu me encontro com o aluno no online, alguns levam os sensores emprestados para casa, vai fazer os treinos comigo, aí gera os gráficos, daí como vocês já começaram a fazer, né? Tem que ter o relato, tem que contar. Fiz 30 minutos de concentração nas narinas, me senti assim no início, entrei em primeiro Giana, tô com dificuldade nisso aqui. Então tem que ter esse diálogo. Se não tiver esse diálogo, tudo vai ficar abstrato. Tudo vai ficar só essas palavras em sânscrito difíceis. Tá, mas o que é isso na minha prática? Vai por mim, o que é isso na minha prática, no meu corpo, na minha mente? Decorar é fácil. Agora, sentar e reconhecer o que o Gora falou na experiência é uma outra questão, né? Ok. Então, por último, eu vou oficialmente abrir o caminho do elefante. Bem breve. E a gente vai meditar antes do Bruno entrar na parte dele. Só. Quem tiver muito cansado, eu indicaria ficar em pé, dar uma chacoalhada, porque não, a gente vai ter que meditar e se a energia estiver muito baixa, não vai dar muito certo. Dá uma chacoalhada? Boa, vai lá, Pera. Todo mundo aí de pé, Boa. né? Se daí, enquanto você arruma aí, Sim, fechou. chacoalhadinha. Tá? Preguiça, joga a mão lá na frente. Inspira, joga a mão em cima. Inspira, deita no fundo. Segura o ar. Exala. Mais uma, inspira. Estica o joelho. Mantém lá em cima, exala. Mais uma, inspira, estica o cotovelo. Joelho, estica o pescoço. Agora exala e faz isso aqui, ó. Inspira. Mais uma. Passa a mão no couro cabeludo. Faz uma mini massagem. Põe os dedos polegares lá atrás, ó. Massageia aqui atrás, pertinho da nuca. Delícia. Vem para as têmporas, vem mais aqui do lado. Vem na testa. Massageia aqui na testa. Traz a parte interna da mão aqui, ó, bem do lado do nariz. Puxa para fora, ó. Joga para fora e para cima. Para fora e para cima. Abre o rosto, sente o rosto abrindo. Fora. Solta os braços. Inspira pelo nariz. Exala colocando a língua para fora e fazendo. Tira a preguiça. Bora lá, mais uma. Vai. Com vontade.
bem legal essa, então vamos repetir. Quem tá com coisa ali no tapete, põe pro ladinho. Vou fazer uma rodada de Surya Namaskar. Boa. Venham pra parte da frente dos seus tapetinhos. Boa. Pés na linha do quadril. Encaixa o quadril, encaixa os joelhos, encaixa os ombros. Atitude de abertura. Abra teu corpo. Se abra para o conhecimento que está vindo, que já veio, que vai vir. Abra teu corpo a esse recebimento. É uma questão de alinhar tua mente com o teu propósito. Estica os dedos das mãos, os cotovelos, joelho. Respira mais profundo. Exala. Suave. Não perde a postura. Exala. Mais uma. Não perde a postura. Pé firme no chão. Atitude de abertura. Exala. Inspire e agora joga tuas mãos lá por cima. Em cima da cabeça. Olha para tua mão. Exala. Joga ela lá na frente. Solta a cabeça. Solta o pescoço. Inspire e olha para frente. Alonga tua coluna. Dobra teus joelhos, joga eles lá para trás, exala e desce o peito no chão. Inspire e sobe na posição da cobra. Exala lá no cachorro, olhando para baixo. Sobe e desce teus calcanhares no chão, com os joelhos levemente dobrados, para você aquecer, soltar a posterior da coxa. Dedos das mãos bem espaçados no chão, barriga levemente para dentro, peito aberto. Cabeça na linha da coluna. Dobra teus joelhos, inspire e dá um passo lá na frente com os dois pés. Olha para frente, estica a coluna. Exala e solta. Ou mais uma, inspire e joga tua mão lá em cima. Abre o peito. Exala lá na frente. Solta a cabeça. Inspira, olha para frente. Dois pés lá atrás, ar preso nos pulmões, exala ao descer. Inspira a posição da cobra. Exala no cachorro. Agora fica lá no seu limite na postura. Respira. Dobrou teus joelhos. Dá um passo com os dois pés lá na frente. Olha para frente. Se precisar, o joelho pode estar meio dobradinho. Exala e solta. Acabou. Vamos para a última. Inspira, jogou a mão lá em cima. Abre a cabeça. Abre o pescoço. Abre os braços. Exala. Joga lá na frente. Solta. Inspirou, olhou para frente. Dobra os joelhos. Jogou lá atrás. Desce o peito. Posição da cobra, 3 respirações. Uma, abre bem. Duas. Na sua próxima exalação, ponta do pé lá atrás, Adho Mukha.
Dobrou teus joelhos, passou lá na frente, olhou, inspira bem profundo. Exala, solta, mergulha. 3 respirações. Solta bem o pescoço. Peso da cabeça. Mais uma. Inspire, sobe lá em cima, abrindo o peito. Junta as palmas das mãos. Exala com as palmas unidas em frente ao coração. Se os olhos estavam abertos, fecha os olhos, respira. Através da sua consciência, respire mais calmamente, vem diminuindo o batimento do teu coração. Suas mãos, os olhos. Podem tomar um cafezinho, uma soltadinha aqui. É só uma Você soltadinha. vai fazer a meditação? É porque acho melhor o intervalo, daí você entra depois do intervalo. Ah, não, então não é cafezinho, Não é é o cafezinho meditação. ainda. É. Tentem aí, vamos. Últimos rolês. Preparamos o corpo para a meditação. Isso. Até para dar uma acordada, porque não é fácil. É. É. Então, galera, ah, como falado, a concentração é o alfabeto básico de um meditador. Para a gente escrever textos, poesias, a gente precisa aprender a conhecer o alfabeto, né? Que nem o Goura passou o alfabeto em sânscrito para a gente hoje. Então, a concentração é essa base da tua mente. Se você não tiver concentração, concentração também é chamado na Índia, né, de práticas de absorção, samadhi, foco unidirecionalizado, que é nada mais, nada menos que a habilidade da tua mente em pegar um objeto e ficar conhecendo esse objeto. Existem infinitos objetos de concentração, né? Inclusive nas tradições. Você pode usar a estátua de um Buda na sua frente e ficar olhando para o Buda e concentrando nele. Sua mente distrai, volta para o Buda, distrai, volta para o Buda. Você pode usar as narinas, você pode usar a chama de uma vela, você pode usar alguma visualização, as partes do corpo, os sons. Então, assim, existem infinitos objetos de concentração. Vocês já devem sacar, perceber que alguns objetos são mais fáceis para vocês do que outros objetos. Essa imagem não tá no Zoom, né? Não, dela não grava daí? Não? Tá lá, compartilhar. Tá bom, beleza. Aí. Então, cadê o meu vídeo? Ih, não? Acho que tá como share. Peraí. Oh, eu acho que... Tem que colocar lá. Cadê o Pera? Pera, você que é o cara do Zoom. Você não botou ali, não é compartilhar ali? Então, compartilhou, só não apareceu o vídeo daquele jeito, sabe? Que fica aqui no cantinho.
Tá gravando só essa tela do vídeo, né? A tela, acho que tá aparecendo o caminho do elefante, não tá gravando. Vamos ver. Quando você tava botando Ó. Ah, tá aqui, ó. Será que não é esse aqui? Boa, acho que é. Isso. Aí, ó. Oh. Nem sabia que tinha isso. Nada a ver, né? Pra que isso? Quem que fez isso? Vai ser outra. Ah, agora foi. Foi? É? Não. Mas peraí, esse fica. Ele não tá compartilhando, A né? tela. Ainda não tá na live. Aqui é só. Aqui sou eu junto, ó. Não. Zana? Que coisa. Share. Tá com medo do elefante atrás? Será que você não tem que colocar em tela cheia aquele caminho do elefante ali? Esse aqui? É. Ah, mas ele. Ai. Vamos fazer o seguinte, então. Peraí. Coloca essa imagem dentro do slide, né? É, Abre uma aba nova no slide. peraí. Que gambiarrão. Gambiarreira. Peraí. Pegar o caminho do elefante aqui. Vamos. Vamos Tá ver. dando, né? Coloca em tela cheia, tem que colocar em tela cheia. Ah. Tá, ele vem aqui. Tira essa bizarrice. E daí é aqui, né? Não, mas daí não tá indo pra lá, entendeu? Mas era aquele ali mesmo? É. Uhum. Ué. Hum. Ih, Ó, módulo 7, Application Windows. Kainan, Acho que agora o layout tá para aparecer só a tela. é mesmo assim, ó, não tá indo. Tava indo aquela hora, né? é, Que coisa. Nossa, tá vendo até agora, né? Tá. Volta para aquela tela preta ali daquelas 4 opções ali, ó. Aqui? Não. Peraí. Não é aqui? Sair desse modo fantasma. Bizarro, né? Ela enxerga. Chefe. Vai no primeiro quadradinho de novo. Apertando o chefe, se apertar na setinha só. Isso. A segunda opção. A segunda opção é pra todo mundo, se tivesse outras pessoas, tá entendendo? Não. Sei ver como é que tá a quantidade, né? Só vai sem bateria. Não, então peraí, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou parar de gravar o que tá gravando. Vai dar boa, quer ver? Rapidinho. Vai abrir uma nova. Eu vou gravar por OBS. Eu gravo a tela inteira. E se a gente for resolver isso aqui, vai longe.